temor e tremor, principalmente, de trazer a palavra. Amém. Né? Responsabilidade muito grande de estar trazendo a palavra do Senhor. Aí eu peço que Deus me use e fale aquilo que eu tenho que falar para vocês. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 12:1. Nessa palavra a gente vai vamos falar sobre a vida de Abraão e vamos tentar entender e aprender algumas lições que foi a vida dele. A gente vai tentar pegar ali as coisas boas, as coisas ruins e ver o que isso se encaixa na nossa vida e o que nós podemos fazer com isso, né? Vamos à leitura. O chamado e a missão de Abraão. Ora, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Até aqui. O irmão pode se assentar. Pegar meus bolsos aqui. Primeiro vamos tentar entender aqui o que foi a vida de Abraão antes de Deus chamar ele, né? Abraão, ele é de uma cidade chamada Uz dos Caldeus. É uma cidade de idolatria, uma cidade onde o povo era politeísta, né? Que é isso? É um lugar onde que as pessoas acreditam em vários deuses, né? Por exemplo, aqui a gente acredita na igreja do Evangelho Pleno, nós acreditamos em um só Deus, no Deus Trino, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só, né? Que é o Deus Trino, como nós acreditamos, né? Mas isso é outro assunto. Mas nessa cidade onde Abraão nasceu, cresceu, foi criado, era uma cidade onde se acreditavam em vários deuses, né? Até na história dizem que o pai dele fabricava imagens. Ele era um artesão que fabricava imagens de ídolos, né? Isso na história, não é bíblico. Mas ele era idólatra. Isso a Bíblia confirma, né? Eu não posso confirmar aqui que realmente o pai dele era isso, mas na história judaica ele diz que ele era um artesão que fabricava imagens. Então, esse foi o ambiente que Abraão cresceu, um ambiente de vários deuses. Mas quando Deus chama ele de imediato ele atende o chamado de Deus. De imediato ele acredita e crê naquele Deus, um Deus invisível. Porque Deus, quando ele aparece para Abraão, ele só aparece em voz, ele não se aparece fisicamente, como Abraão estava acostumado a ver imagens. O nosso Deus ele não aparece como imagem, ele aparece em espírito, em verdade, falando ao nosso coração. Não em carne e osso, como nós estamos aqui falando um com o outro, mas ele fala ao nosso coração. E Abraão, ele teve um encontro ali com Deus. E de pronto ele atendeu o chamado de Deus. E o que eu quero já começar dizendo com isso? Ninguém que tem um encontro de verdade com Deus, existe a voz dele. Eu nunca vi ninguém que tem um encontro com Deus de verdade e existe a voz de Deus. Ninguém resiste à voz de Deus. Quando tem um encontro de verdade, eu até pedi para a gente abrir a nossa Bíblia em Atos 9:1. Atos 9:1. Aqui
aqui vai falar sobre Saulo, que hoje nós conhecemos como Paulo, mas ainda naquela época Saulo, perseguidor de cristãos, talvez é um dos maiores perseguidores da igreja e dos cristãos, foi também o maior propagador da igreja e do evangelho, que era Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte, né? A Bíblia já começa falando que ele respirava ameaças de morte, né? Aquele cara que tem sangue nos olhos, né? Aquela sede de sangue. E Saulo, respirando em ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes no caminho, quer homens, quer mulheres, e conduzisses presos a Jerusalém. E ainda no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse ao Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse ao Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Até aqui. Então o Saulo, ele tem um encontro com Deus assim também como Abraão. E você pode perceber que aquele cara que alguns instantes atrás estava respirando ameaça, respirando vingança, respirando raiva, quando ele tem um encontro com Jesus, ele fala: que queres, Senhor, de mim? Que queres que eu faça? E Jesus já dá uma ordem para ele, imediatamente ele já vai para a cidade encontrar um discípulo do Senhor. Esse discípulo ensina a ele o que ele deve fazer, como ele deve proceder dali para frente. Já mudou o cenário totalmente de uma hora para outra, porque ele teve um encontro de verdade com o Senhor, assim como Abraão. Uma vez quando eu era da Nazareno, eles tinham o costume de a Nazareno é uma igreja internacional. E se eu não me engano, é uma igreja que ela é dos Estados Unidos. Ela começou lá, se eu não me engano. E lá é muito forte a Nazareno. Então, eles tinham o costume de trazer sempre pessoas de lá dos Estados Unidos para cá. Essas pessoas vinham da Nazareno de lá, passavam algum tempo aqui na Nazareno e tal, se hospedavam na casa de alguém, não sei ao certo. E nessa caravana que veio uma vez, aí veio um pastor, americano, pregou, e sempre tinha um tradutor, tinha pessoas lá na Nazareno que falavam inglês, e ficava traduzindo. Ele ia falando e a pessoa ia traduzindo. Aí esse pastor estava contando a história de um homem que ele acreditava em outros deuses, acreditava em ídolos, e esse homem ele era historiador. E ele estava contando ali que uma vez ele estava em outro país fazendo, né, seus estudos lá e tal. Mas eu não lembro direito, tem muito tempo a história, não vou saber contar certinho, mas vou tentar resumir. E ele falou que nessa época esse cara estava angustiado, estava com algumas coisas, começou a bater umas dúvidas na cabeça dele, e ele começou, não lembro se alguém evangelizou ele, não sei como é que começou, mas ele começou a escutar uma voz falando ao ouvido dele, que era a voz do Espírito Santo. E ele estava uma angústia muito grande no coração dele. E ele foi num lugar onde tinha várias imagens, e ele falou na imagem e falou: se você não falar comigo agora, eu paro de te seguir. Ele falou para a imagem: fala comigo. E a imagem não falava nada. Ele: fala comigo, porque o outro Deus, que eu não acredito, o Deus cristão, está falando comigo, está falando no meu coração, mas você não fala comigo.
E ele ficou ali questionando aquela imagem, e a imagem não falava nada. Aí esse homem foi e saiu dali, foi procurar o evangelho e virou cristão. E esse homem era o próprio pastor que estava pregando lá. No final ele fala: esse homem que eu estou falando aqui sou eu. Aí toda a igreja ficou, né, daquele jeito, muito alegre de saber que era aquele cara que ele estava falando, era ele mesmo. Ele está contando o seu próprio testemunho. Então, irmão, ninguém que tem um encontro de verdade com Deus resiste ao seu chamado. Ah, mas eu conheço uma pessoa que teve encontro com Deus de verdade e ela está desviada. Eu também já fui essa pessoa, mas não existe ninguém que teve encontro com Jesus que esqueceu aquilo que viveu com ele, que esqueceu o seu chamado. Eu conheço várias pessoas desviadas e todas elas têm vontade de voltar, só não tem forças. Mas todos têm vontade de voltar aos caminhos do Senhor, todos. Já conheci muitas pessoas, eu sou um deles, que já estive desviado, e sempre aquela vontade de voltar. Enfim, Abraão, ele vai, né, começa ali a sua peregrinação rumo àquilo que Deus fala com ele, e começa ali, né, sua caminhada. Logo mais à frente, quando Abraão sai, ele leva Ló, né? Ele leva Ló com ele. E Deus ele abençoa tanto Abraão, e consequentemente Ló estava com ele e foi abençoado também, que o gado deles, a riqueza deles era tão grande, que já não tinha espaço para eles pastarem juntos, né? Para os gados pastarem juntos. E ali já começa os problemas a acontecerem, né? Mas Abraão, ele olha para Ló e fala: não devemos brigar. Eu e você não devemos brigar. Somos amigos, somos irmãos, né? Abraão fala ali, porque acreditou que o sentimento que Abraão tinha por Ló, né? Pelo fato de Abraão não ter filhos, era um sentimento de pai para filho. Assim, pelo menos, é a impressão que eu tenho lendo as Escrituras, né? Lendo as passagens. A impressão que eu tenho é que Abraão tinha Ló como filho, pelo fato de Abraão não ter filho, e Ló também, ele era sobrinho de Abraão, né? O pai de Ló era irmão de Abraão, só que ele já tinha morrido. O pai de Ló já tinha morrido ainda enquanto o pai de Abraão estava vivo. Então Abraão talvez pegou aquela responsabilidade ali de ajudar o sobrinho, de ir ao sobrinho, e acabou levando Ló junto com ele. Mas Deus já tinha feito com Deus, assim como deu a primeira ordem de Deus, quando fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Então Deus já tinha falado para ele não levar, sair da parentela dele, e Abraão acabou levando Ló, né? É uma coisa que até foi um erro, mas até compreensível, né? Pelo sentimento que ele tinha com o rapaz. Mas o que acontece aqui, o que eu quero falar com essa parte, é que, irmãos, quando Deus dá uma ordem, devemos cumprir. Arrisca aquilo que Deus falou. E já começou ali, né, dar esse primeiro problema ali, que foi do gado, e Deus fala, e Abraão foi ali generoso,
não quis briga, não quis entrar em numa briga ali com seu sobrinho e fala, ó, vamos ficar brigando por causa de terra, não. Faz o seguinte, você quer, vamos se separar, você escolhe para onde você quer ir. Se você falar que você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para cima, eu vou para baixo. Se for para frente, eu vou para trás. Para onde você for, eu vou ao contrário, mas você que vai escolher. Ló olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para um lado, olhou para o outro, viu um lugar mais verde, mais bonito e escolheu ir para aquele lugar. E ali naquele momento o Ló já não respeitou o seu tio, porque Abraão que estava com a promessa, Abraão que estava com o chamado de Deus. E Ló tinha que ter respeitado o tio dele. Não, tio, você que vai escolher para onde que o senhor quer ir. Ou então o senhor me fala, ou então eu peço que o senhor consulta Deus e fala para onde que é melhor ir. Mas não, ele escolheu por vista, onde era melhor, onde foi mais verde, quis dar de malandro. Quis dar de malandro, botando nos dias de hoje, né? Nossa linguajar. Quis dar de malandro, escolheu o lugar melhor. Mas a promessa de Deus estava com Abraão, não com Ló. O chamado estava com Abraão, não com Ló. E, meu irmão, existem momentos que nós precisamos romper com pessoas e lugares. Existe momentos que, às vezes, nós estamos num lugar onde nós achamos que aquele é o lugar, ou que nós queremos que esse seja o lugar, que nós devemos ficar. Mas, na verdade, Deus está falando, não é aqui. E nós, às vezes, insistimos. Às vezes, insistimos em amizades, quando, na verdade, Deus já tinha falado que essa amizade não era para você. Às vezes, a pessoa insiste em um relacionamento, existe num trabalho, que, na verdade, Deus já disse não. Deus já fechou a porta. Mas você continua insistindo naquela porta. Existem momentos que nós precisamos tomar atitude e crer em Deus. Assim como Abraão fez com Ló. Ele viu que estava dando problema, estava dando ruim, e ele, não, vamos separar aqui, você vai para lá, eu vou para cá, vê para onde você quer, você vai. E depois que ele toma essa atitude certa, Deus Deus se agrada. Deus se agrada dessa atitude de Abraão, de separar de Ló. E Deus já vem ao encontro de Abraão, Gênesis 13:14. Vamos abrir? Gênesis 13:14. Deus vem ao encontro de Abraão e faz promessas. Gênesis 13:14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Então, depois que Ló rompe, depois que Abraão rompe com Ló, ele agrada ao Senhor, o Senhor se agradou dele ter rompido com Ló, e vem ao encontro dele e faz promessa para ele. E logo depois, né, Abraão recebe essa promessa de Deus, e a gente vemos que logo depois, mais para frente, estoura uma guerra lá onde Ló estava, e que já começa a dar ruim para Ló. Mas Abraão,
também aqui já é uma lição que nós podemos aprender com Abraão. Abraão, mesmo acontecendo isso, mesmo ele tendo um confronto, uma intriga, um momento de intriga com o seu sobrinho, Abraão age de misericórdia e vai ajudar o seu sobrinho, né? Lá onde Ló estava, né? Como eu disse, estourou uma guerra lá e foi uma confusão. E Abraão pega os seus homens e vai lá e derrota os reis que entraram na cidade lá onde Ló estava. E ali Abraão vence a guerra, porque Deus era com ele e ajuda a libertar seu sobrinho Ló. E depois Deus, mais uma vez, abençoa Abraão novamente. Mais para frente, vamos ver também Abraão cometeu alguns erros também, né? Por mais que ele fosse o pai da fé, um homem chamado, escolhido, mas ele mostra também em algumas circunstâncias que ele é homem, né? Assim como eu e você somos de carne e osso, né? Porque só teve um que não errou, que foi Jesus. E Abraão já começa ali tendo um deslize ali quando ele... E Abraão ele comete esse erro de levar Ló. E um outro erro também dele que foi quando ele, passando pelo Egito, ele fala para sua esposa, para fingir que era irmã dele, né? Ele fala para ela, por Sarai ainda, né? Não era Sara ainda. Ele fala para Sarai que ela se passasse por sua irmã, por ela ser uma mulher muito bonita, assim ele diz, e que poderia, na hora que ele estivesse passando pelo Egito, os homens ficarem de olho nela e querer matar ele, sabendo que ele era o esposo dela. Mas se soubesse que ele era irmão, iam querer agradar ele, para ganhar, né, a irmã. Aí ele vai e passa para o Egito, o faraó já bota o olho nela, já quer tomar ela como esposa, e Deus fere faraó. Abraão já se esqueceu daquilo que Deus falou para ele lá no começo, assim quando Deus chama ele. Abraão, eu abençoarei todos aqueles que te abençoarem, e te amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Se Deus tinha falado isso para Abraão, por que ele mentiu? Se ele estava desconfiado que o faraó ia pegar a esposa dele, então ele já não sabia que se eles fizessem isso, Deus não ia amaldiçoar aqueles que amaldiçoaram ele, aqueles que fizeram mal contra ele. A promessa estava nele. Deus já tinha falado, mas ele se esqueceu, ele não confiou. Meu irmão, uma coisa que eu tenho assim em mim, eu acho que as coisas só acontecem quando Deus permite, né? Às vezes a gente tem um medo danado, tem gente que tem um medo de morrer. Minha madrasta é uma. Eu falo que não sei que tanto medo essa mulher tem de morrer, mano. Né, mano? Tem um medo de morrer danado. Se a pessoa botar uma arma na minha cabeça, e apertar o gatilho, a bala só vai sair se Deus quiser. A bala só sai se Deus quiser, irmão. Se Deus não quiser, a bala não sai. Tô mentindo? Eu já vi gente que perdeu quase o cérebro todo, tomou tiro, perdeu a metade do cérebro e continua falando normal, fazendo as coisas normal. Eu falo, cara, como é que o cara tá vivendo a vida normal sem a metade do cérebro? Aqui, o cara perdeu aqui, assim, ficou um buraco aqui, você já viu? Alguma coisa desse tipo? Então Abraão ele comete esse erro. E mais para frente, o outro erro foi quando Sarai já não aguenta, no momento aí de paciência, Deus já feito promessa para Abraão já umas 2 ou 3 vezes, falando que faria ele pai de multidão, faria ele pai de nação. E Abraão, aí Sarai
chega Abraão, eles já estavam na idade avançada. Quando Deus chamou eles, ele já tinha mais ou menos 60 e poucos anos. Abraão já tinha mais ou menos 65 anos quando Deus chamou ele. Já era velho. E o sonho dele sempre foi ter filhos. Né? A maior indignação da vida dele é que ele não tinha filho. A maior tristeza da vida dele e da mulher dele é porque ele não tinha filho. Imagino eu que ele não sabia nem quem era o problema. Se o problema era Sara ou Abraão. Ele não sabia como é que eles sabiam quem era o estéril, né? Provavelmente naquela época eles já deviam imaginar que era a mulher. Tudo eles deviam jogar logo para a mulher. Naquela época os homens já eram mais, né? Mais toscos, né? Aquela coisa. Não, parece essa mulher aí que deve ser seca. E naquela época, talvez até isso uma das coisas mais que, quando Deus chama Abraão, que Abraão larga tudo, talvez tenha sido essa promessa de Deus na vida dele, de falar que ele ia ser pai de multidões, pai de nações. E Abraão, que não podia ter filho, já pode ter se agarrado nessa promessa e se mandado, né? Mas já tinha se passado ainda muitos anos já, e nada a promessa se cumprir. Sarai já não aguentava mais, já estava impaciente. Abraão já impaciente, já desiludido. E ela teve a brilhante ideia de oferecer a Abraão a sua serva, Agar. Quando Sara fala com Abraão sobre os planos dela, Abraão, aparentemente, pela leitura, a gente entende que não ficou assim muito contente, mas tá bom. Faz isso aí que você está falando. Foi na pilha da mulher, foi querer agradar a mulher, e foi lá e fez, né? Quando a Sarai fala com Agar também se prontifica na hora, se sentindo, né? Era uma serva, né? Quando você recebeu a proposta de se deitar ali e ter um filho do chefe, do patrão ali do cara, que era Abraão, que Abraão era o cara. Então ela se sentiu honrada, vou ter um filho, né? De Abraão. Se deitou, engravidou, mas aí já chega um problema. Já começa ali um problema ali quando a Agar ainda grávida, ela começa a desprezar Sarai, mulher de Abraão. Ela começa a desprezar e esnobar e ficar esnobando Sarai, porque Sarai não podia ter filho e ela estava grávida. E ela começou a se sentir melhor e maior do que Sara. E Sarai vai falar com Abraão: Abraão, tá acontecendo isso, isso e isso. Foi reclamar com Abraão. E Abraão fala, tua serva está nas tuas mãos, faz o que você quiser. Está na tua mão. Sarai vai e começa também a implicar com a Agar. Começa a pegar duro com ela ali, começa também, né, alfinetar ela. A Agar já não se sente mais uma serva, já não se sente mais escrava, porque ela já estava sentindo, né, a top. Pegou e fugiu, foi para o deserto. E mais uma vez Deus, por misericórdia de Abraão, encontra Agar, manda um anjo, o anjo encontra Agar: você vai para onde? Ela nem sabia para onde estava indo. E o anjo vai e fala para ela, começa a falar para ela que Deus tem promessa, tinha planos para Ismael. Ainda Deus fala: teu filho vai se chamar Ismael, e dele também eu vou fazer um grande povo. Vai e volta para a tua senhora, se humilha diante da mão dela, pede perdão e fica lá, porque Deus tem plano para Ismael. O nome do menino vai se chamar Ismael. O próprio Deus deu o nome para o rapaz. O próprio Deus deu o nome para ele. Ali Deus encontra ela, né? O anjo encontra ela, dá um nome, o nome que deveria ser que deveria se chamar o rapaz, Ismael. Faz uma promessa falando que
dele sairia também uma grande nação, né, que hoje nós conhecemos os árabes, que é o povo árabe hoje. Por mais que não seja um povo que nós sabemos que não é cristão, mas Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E como ele prometeu, fez promessa a Abraão, Deus cumpre. E faz de Ismael também uma grande nação e cuidou de Ismael, filho de Abraão. Né? Porque Deus prometeu que cuidaria da descendência de Abraão. E aqui também é uma grande lição, que às vezes, que nós também aprendemos, às vezes também existe um momento de nós sabermos a hora de pedir perdão e se humilhar às vezes diante de algumas circunstâncias ou até pessoas. Né? O anjo fala, vai e volta, pede perdão, se humilha debaixo da mão da tua senhora. Então, às vezes, nós somos orgulhosos e não prosperamos, não vamos para frente, porque nós não temos a capacidade de pedir perdão e se humilhar diante de uma situação ou até talvez de uma pessoa, né? Que nós devemos, às vezes, chegar nessa situação. Mas que nós devemos aprender com essa lição também a ter humildade e saber o momento certo de se humilhar, de pedir perdão, né? E prosseguindo, Deus ele faz outra promessa a Abraão, né? Gênesis 17, 15. Né? E mesmo, né, Abraão cometendo esse erro, Deus continua sendo com Abraão. Abraão e Sara já não estava mais aguentando de tanta impaciência. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós queremos dar jeitinho e fazer do nosso jeito, porque não queremos esperar. Mas Deus ele faz as coisas no tempo certo, né? Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo teu nome, diz Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho. E abençoarei e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu... Um minuto. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz a Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus, quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e eu farei frutificar, e eu farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz, neste tempo determinado no ano seguinte. Então, mais uma vez, Deus ali falando da sua aliança mais uma vez, Deus estabelecendo uma aliança com Abraão e fazendo promessa. E Abraão já estava desiludido, já com 100 anos, já desiludido, já não acreditando mais nas promessas do Senhor, não acreditando mais naquilo que Deus já tinha prometido que iria fazer na vida dele. Abraão já estava desiludido, já sem paciência, já de esperar mais, já tinha esperado muito e já não aguentava mais. Outrora ele tinha até questionado a Deus, quando Deus falava com ele em outra ocasião,
E ele pergunta, quando Deus fala sobre herdeiro, sobre herança e tal, e ele fala, quem será o meu herdeiro? Meu mordomo, Damasceno Eliezer? Então Abraão ele sugere a Deus que o seu sucessor fosse o seu mordomo, Damasceno Eliezer. Mas Deus fala para Abraão, não serás Damasceno Eliezer, serás alguém, um filho que sairá das tuas entranhas. Então, Deus já tinha confirmado a Abraão que o seu descendente, a sua herança, seria alguém da sua própria carne, das suas próprias entranhas, mas Abraão já estava desiludido. Deus volta a fazer promessa a Abraão, e ele ainda questiona Deus, mas ele já tem uns 100 anos. E ele já não acredita mais, já não consegue mais, a fé dele já está um pouco abalada já, ele já não consegue mais acreditar que ainda vai gerar um filho. Gênesis 18:1. Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mante, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Ele levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e encostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Só um minuto. Abraão, depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. Ele disseram, assim faz como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolo, né? Aqui Abraão, né, quando ele viu os homens ali, ele correu, ele ficou desesperado ali, correu, já e pedindo ali, né, já falando com os homens, né, que no caso ali na ocasião seriam 3 anjos, e ele já vai correndo e já fala, não passe de mim e tal, e já corre, já fala com Sara para fazer o bolo, para alimentar aqueles homens ali, já para abençoar os homens, né, que já naquela época já era de costume, quando viam pessoas de fora, ele já tratar bem, mas Abraão acho que já se ligou que era anjo também, que eles eram servos do Senhor, e já foi ali correndo, e correu Abraão as vacas, tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, e se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles debaixo da árvore, e comeram, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ela aí na tenda. Ele disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dela. E eram Abraão e Sara já velhos, e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, né? Aí os dois já estavam né, bem caidinhos ali, já não fazia aquelas coisas. Naquela época não tinha azulzinho, não tinha nada. Já estavam os dois daí sai nada não, dá nada não. Assim, pois, viu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Deu ruim.
E disse o Senhor a Abraão, por que se riu? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haverá coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado tomarei a ti este tempo da vida, e Sara terá um filho. Meus irmãos, às vezes parece que as coisas não vão acontecer, parece que está demorando, mas o que acontece é que, como eu falei, o tempo de Deus não é o nosso tempo. As coisas só acontecem quando Deus fala, é agora. E a gente tem muita dificuldade, nós como seres humanos temos muita dificuldade em entender isso. Muita dificuldade. Às vezes, né? Aí às vezes a gente conversa sobre algumas coisas e a gente, poxa, a gente faz isso, faz aquilo, não dá certo. A gente tenta isso, o fulano fez e deu certo. A gente fala muito isso, a gente fala muito sobre isso também. Uma vez eu estava falando que a amiga dela, né, que a gente faz doce, bolo e tal, mas não conseguiu ainda ir para frente. Ela fala, acho que não é isso que Deus quer para mim não, deve ser outra coisa. Porque a amiga dela que pediu, que começou depois dela, pediu ajuda a ela ensinou, ensinou a garota a fazer algumas coisas, a garota foi lá, fez, e deu certo, e vendeu pra caramba, vendeu tudo. Do dia pra noite, a garota já, obrigado, já fiz, já vendi tudo. Ela ficou assim, sem entender nada. E uma coisa que eu tenho aprendido é isso. Às vezes, Deus faz na vida, porque Deus fez na vida do outro, não quer dizer que Ele tem que fazer na nossa também. Vai entender, vai saber qual foi o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Então, eu aprendi a aprendi a aceitar aquilo que é o momento ali da minha vida que Deus quer para mim naquela hora. Às vezes eu estou querendo uma coisa, mas Deus está querendo outra. O que Abraão mais queria era o filho. Porque sempre quis a vida dele toda. E Deus fez ele esperar esse tempo todo, 100 anos, irmão, é muita coisa. É muita coisa, 100 anos. Abraão estava com 100 anos, já não aguentava mais. Sara não aguentava mais. Essa aqui é a verdade. Ele já não aguentava mais esperar. Parecia que não ia se cumprir. Por que será que Deus demorou tanto tempo para cumprir a promessa dele na vida de Abraão? Mas quando Sara fala, eu já estou velho, meu marido já é velho. E o anjo fala para ele, e por acaso tem uma coisa difícil para Deus? Será que Deus demorou esse tempo todo só para mostrar que mesmo eles velhos, ele podia fazer e gerar filho? Não dá para entender por que Deus fez isso. Mas tinha um propósito. E com certeza Isaac veio no tempo certo. Porque o tempo de Deus é o tempo certo, o tempo dele não falha. As promessas dele não falham. E às vezes nós estamos muito focados nas coisas terrenas, né? Mas na verdade o alvo é sempre o céu. Mas Deus, ele acredita, mas eu creio também que Deus vai abençoar eu, você, na terra também, mas segundo a vontade dele. Deus vai fazer do jeito dele na hora que bem for, que lhe apraz. E Deus, ele cumpre, né, essa promessa na vida de Abraão. Já chegou ali chegou o momento que ele cumprir. E às vezes nós não sabemos esperar esse momento, queremos dar jeitinho em tudo. Eu lembro de uma vez que, quando eu sofri acidente de moto, né, eu quebrei o joelho, já falei isso aqui, né, tem o joelho aí todo lascado. Aí eu já tinha, né, feito a cirurgia, tinha se passado um tempo, já tinha feito fisioterapia, já estava andando normal, só que eu estava ainda com os ferros no joelho, né, que era né, a patela, que tem a patela, ela é assim. Aí na minha patela espatifou. Aí eles fizeram a cirurgia e tal, furou a patela e botaram um gancho. Acho que o Jair sabe como é que é. Ele botou esse gancho também né, um ganchinho bem fininho assim, que ele é assim. Aí ele entra e tal, e ele faz a amarração ali do osso.
E eu já estava assim, muito incomodado, já tinha se passado um tempo, né? E o hospital tinha ficado de me ligar para eu ir lá fazer a cirurgia de retirada. E aí tinha passado um tempo e aquilo estava me incomodando, porque quando eu operei, eu fiquei com a perna dura, não movia. Então fui fazendo fisioterapia, fui forçando e tal, e fui voltando ao movimento. Conforme eu fui voltando ao movimento, a minha perna, quando eu estava andando normal, ali e tal, aí às vezes o gancho enganchava na pele, na carne. Aí dava aquela dor, eu parava, podia estar no meio da rua, qualquer lugar. Eu tinha que parar ali igual estátua e puxar ali a pele para tirar do gancho, porque ficava, né, não tinha como. Ela agarrava mesmo ali na carne ali, na pele, aí ficava, dava até para ver a pele assim dobrada, assim, ficava, a pele chega dobrava, ficava enganchada. Aí eu tinha que puxar assim para tirar e voltar a andar normal. E eu já não aguentava mais aquilo e já estava sem paciência também, assim como Abraão, assim como Sara. E assim, a gente quer correr pelos conhecimentos, não que eu conheço, né? E através do meu trabalho eu conheço muita gente. E eu conheci justamente nessa época eu estava fazendo um serviço com um cara que ele era como se fosse um gerente, assim. Não sei se vocês já viram, tem um Pronil, em frente ao Pronil tem um estacionamento. E eu estava fazendo serviço direto para o cara ali que era ele ficava de frente no estacionamento. O dono deixou na mão dele, largou na mão dele, toma conta aí, vê aí, faz aí. E ele ficava ali como se fosse o dono ali do estacionamento. E ele conhecia os médicos, conhecia todo mundo ali pelo Nil, que o pessoal estacionava ali no estacionamento. Aí eu falei com ele, pô, tu não conhece ninguém não, tal, não sei o quê. Aí ele, pô, cara, eu conheço o gerente da posse. E eu operei na posse. Eu conheço o gerente da posse. E eu posso falar com ele, cara. Pô, fala com ele aí pra mim, cara, e tal, não sei o quê. Aí, falei com o cara aqui, ele marcou tal dia contigo lá. Pra você lá que ele vai falar contigo. Aí chegou o tal dia, aí fui. Aí minha mãe foi comigo nesse dia. Minha mãe foi comigo. Chegou lá no dia, aí estamos lá esperando e tal. Aí falei com a atendente. Pô, não, que o fulano de tal, o diretor marcou comigo e tal. Ele marcou contigo, tá? Vou ver com ele aqui, vou ligar para ele aqui, porque o prefeito tá aí. O prefeito veio hoje aí, ele vai poder te atender não. Aí ele foi ligou pro cara. Aí ele, não, eu marquei com ele sim e tal, só que aconteceu que o prefeito veio aqui de surpresa e eu tenho que dar atenção pro prefeito. Fala para ele que eu vou falar com o Anderson lá e vou marcar um outro dia com ele. Aí eu, caraca, mano. Justamente no dia que o cara marcou comigo, o prefeito foi lá visitar o hospital. Aí eu, caraca, saí triste. Aí eu, não, mano, vou falar com ele de novo lá, vou marcar outro dia aqui, vou vir aqui, não sei o quê. Aí minha mãe falou essas palavras, eu lembro como se fosse hoje, as palavras que minha mãe falou comigo ali. Só vou beber uma água aqui, pedir para os irmãos dar um glória aí. Aí, minha mãe falou assim, tu não vai falar com ninguém não. O teu amigo conhece o diretor da posse, mas eu conheço o diretor do céu. Você não vai falar com ninguém, eu vou orar, eu vou fazer um propósito de oração por essa causa e Deus vai fazer alguma coisa. Você não vai falar com ninguém não. Aquela palavra ali eu senti tanta firmeza, naquilo que minha mãe falou, que eu não fui falar com o cara, eu não, vou esperar, né? Porque minha mãe falou que ia orar, ia falar com Deus ia dar a resposta. Vou esperar o diretor do céu falar. Minha mãe falou com muita convicção, eu conheço o diretor do céu. Seu amigo pode conhecer o diretor da posse, mas eu conheço o diretor do céu. Eu vou orar. Vocês sabem, né? Oração de mãe. Mãe, quando bota o joelho no chão, é diferente. Aí eu, beleza. Meu irmão,
Eu acho que passou mais ou menos um mês, eu acho. Mais ou menos um mês. Por aí. Estava trabalhando, recebi a ligação. Alô? Alô? Aqui é da posse. Tem uma vaga aqui para você. Eu vi que você tá esperando a cirurgia aqui para retirada dos ferros. Sim. Você pode vir para cá hoje para internar? Aí eu, pô, tem que ser hoje, tô cheio de serviço aqui. Ou pode ser amanhã? Sempre cheio de serviço, né? Sempre cheio de coisa para fazer. Ah, não, tem que ser hoje. Eu, não, então tá bom. 1 hora você tem que estar aqui. Já peguei, larguei tudo, falei com meu pai, rapaz, isso, meu pai. Não, vai lá, cara, sei o que, vim em casa, troquei de roupa, fui pra posse. Cheguei na posse, aí dei entrada, aí fui pro quarto, no quarto do hospital, né? Para quem já foi na posse já sabe como é que é, são 6 leitos. Aí eu cheguei, tava já meu leito lá me esperando, entrei, fui pro leito, pra cama, pra maca e tal. Aí beleza. Aí já comecei ali já fazer aí os exames e tal, tirar sangue e tal. No outro dia já mandaram ficar de jejum. No outro dia, eu cheguei no dia, tava todos os leitos ocupados, né? Só faltava o meu. No outro dia já deu uma esvaziada. E era noite, e eu comecei a andar pelo hospital, minha cirurgia estava marcada. Aí eu estava esperando, fiquei andando. Irmãos, vocês já viram, alguns de vocês aqui, vocês já viram o hospital da posse vazio? Não? Nunca ninguém viu aqui o hospital da posse vazio? Eu já vi. Naquele dia o hospital da posse estava vazio. Era inacreditável. E eles estavam reformando, mas era inacreditável. O hospital estava vazio. Aí beleza, fiquei de jejum, operei, voltei para a cama, voltei para minha maca. Quando eu voltei, já tinha, acho que 1 ou 2 pessoas. Sei que no outro dia, quando eu já estava de alta, só tinha uma pessoa no meu quarto, que era um velhinho, era uma velhinha, era um velhinho. A gente até ficou com pena dele, porque a gente ia embora e ele ia ficar ali sozinho. Irmão, inacreditável o que Deus faz. O hospital da posse vazio, eu nunca vi na minha vida. Nunca tinha visto. Aí eu vivenciei esse momento. E Deus, o que Deus faz na vida de um justo, na vida de uma pessoa, naquela ocasião ali, Deus não fez por causa de mim. Eu sei disso, fez pela oração da minha mãe. O que Deus moveu ali pela oração dela. Porque quando minha mãe foi para... Quando minha mãe foi para Campo Grande, Deus tinha feito uma promessa também na vida dela, que Ele ia cuidar de mim. Porque quando ela falou que ia para lá, eu falei, não vou. Na última hora eu falei que eu não queria ir para lá, porque eu sentia que meu lugar era aqui, e minha mãe ia para lá, mas Deus queria levar ela e o Beto para lá, e minha mãe falou, eu não posso ir sem meu filho. E Deus falou para ela, vai, faz aquilo que eu mandei você fazer, e do seu filho eu vou cuidar. Do seu filho eu mesmo vou cuidar. Pode ficar despreocupado. E realmente, Deus cuidou de mim. Deus me deu vários livramentos enquanto minha mãe estava lá. Foram vários livramentos de morte, vários livramentos de várias coisas, enquanto estava aqui sozinho, aprontando. Mas Deus cuidou de mim. Mas Deus cuidou de mim em todos os instantes. Me deu uma família, me deu uma esposa de Deus, uma esposa de Deus, um filho de Deus. Mas não foi por causa de mim, irmão. Foi por causa que minha mãe foi fiel. Isso eu tenho certeza. Porque quando eu ia para Campo Grande, né, ficar lá, eu via o que ela fazia lá, ela e o Beto, que eles faziam lá naquele lugar. Eles trabalhavam muito e praticamente sozinhos. Eu lembro quando minha mãe trabalhava em casa de família, já era uma relação danada, e no domingo que ela ficava em casa, eu não lembro se ela trabalhava sábado trabalhava não. No sábado ela cuidava da casa dela, né, das coisas dela,
e domingo ela ia limpar a igreja era grande, não era igreja pequena. E ela limpava sozinha a igreja. Eu, mãe, vai descansar. Não, que eu tenho que fazer, é pro Senhor, não sei o quê. Não, mas tá bom assim, já tá bom. Você já limpou. Não, para Deus tem que ser com excelência. E ela fazia as coisas ali com fé, com amor, com excelência e sozinha. E Deus honrou ela até hoje, tem honrado. Não é com riqueza, não é do jeito que muitas vezes que a gente acha que tem que ser, mas do jeito de Deus, aquilo que ela mais espera, aquilo que ela mais deseja no coração dela, Deus tem honrado. E tem suprido a necessidade deles. Não da forma como às vezes a gente acha que tem que ser, mas como Deus até às vezes lá na oficina que o Beto ele tem a forma dele de trabalhar, que é bem tranquilo, ele vai ali sem parar no ritmo dele. E às vezes os caras ficam igual louco, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer a minha meta, essa meta, tem que fazer a meta da semana, não sei o quê. Às vezes o cara, pô, o Beto deve ser tranquilão, cara, acho que ele deve, a tua mãe trabalha, a casa dele é própria, é alugada, porque ele é muito tranquilo. Cara, o Beto, ele tem a escolha dele, tem a filha, tem a minha mãe não trabalha, ele tem a casa para sustentar, mas ele não fica trabalhando igual maluco, porque ele sabe que não vai adiantar, pô. Não vai ser isso que vai fazer ele ficar nem mais rico nem mais pobre. Ele faz ali o que tem que fazer, tem que ser feito. E Deus faz o resto. Nós vemos num momento, irmão, a gente está até conversando sobre isso na oficina, as coisas estão tão caras, que antigamente eu falava, não, se eu trabalhar em dobro, eu vou conseguir chegar mais rápido, vou conseguir fazer. Hoje, as coisas estão tão difíceis, que mesmo que você trabalhe em dobro, você não vai conseguir ver o resultado. As coisas estão tão caras, as contas são tantas, que às vezes não vale mais a pena você se matar de trabalhar. E eu vejo muito isso na vida do Beto, nessa confiança que ele tem em Deus, essa confiança que minha mãe tem em Deus, que Deus vai prover. Não estou falando que ele é descansado, que ele trabalha duro, firme como todo mundo. Mas a confiança, ele não está ali desesperado, não, que eu tenho que pagar, que eu tenho que fazer. Ele sabe que Deus vai fazer, vai abençoar, e assim tem feito, tem sustentado. Eu estava vendo esses dias, né, um carinha aí, um influencer, que viralizou. Talvez vocês já tenham visto também esse cara. Aí ele já viu? Já? Lincoln na voz. Ele viralizou. Aí ele é um influencer, ele fica falando do dia a dia dele, fica falando que ele não, o cabra trabalhador, ele tem que se virar, ele tem que pegar uma enxada e, meu irmão, que não pode faltar para minha filha não pode faltar, eu dou meu jeito, eu vou para a obra, eu vou. E ele fez um vídeo esses dias, né, indignado, né, com as coisas que estavam caras. E ele fez um vídeo ali chorando, falando, pô, tá tudo caro, cara. Um dia de trabalho não dá para você comprar um quilo de carne. Até a carne moída tá cara. Até a carne, 1 quilo de carne, 60 e poucos contos, a carne moída, nem carne moída de segunda você consegue comer. E ele fez um vídeo ali, o vídeo viralizou, chegou em pessoas, né, tipo o Pablo Massal lá, esse cara viu, chamou ele, mandou helicóptero lá buscar o cara lá para ir ter com ele lá na palestra dele. Todo mundo querendo ajudar o cara. Meu irmão, é Deus, eu vejo Deus na vida dele. Mas não é... Chegou o momento dele, chegou a hora dele, de Deus abençoar ele. Vai chegar também a minha hora, a tua hora. Eu sei que é difícil às vezes esperar. Né? Eu sei que existem pessoas aqui que estão passando por um momento difícil. Eu sei que tem. Mas Deus, ele vai chegar ao teu socorro, Deus vai chegar ao teu encontro, na hora certa Deus vai fazer, mas não é no seu tempo. Não é da forma que você acha que tem que ser, ou da forma que vai ser. Mas na hora certa, Deus vai fazer do jeito dele.
aqui eu já encerro a minha palavra, pedir para os irmãos estar se colocando de pé, chamar o pastor. Irmão, essa palavra que eu queria deixar, que Deus, Ele faz as coisas no tempo dele, e nós devemos ter mais paciência, porque nós vivemos numa era de ansiedade, e muitas das vezes daquilo que nós mesmos sofremos, são escolhas que nós mesmos fizemos. São coisas que a gente mete pés pelas mãos, fazemos dívida que não era para fazer, andamos com quem não era para andar, vamos para onde não era para a gente ir. Às vezes, né, a gente vê a Kelly aqui falando do Lucas, né, o Lucas isso, o Lucas aquilo. Aí eu tenho que pegar e ficar fazendo também melhor que ele. Aí me quebra. O cara tá elevando o nível, pô. Mas a irmã passou, né, esse tempo todo aí se guardando, passando, né, ouvindo coisas. Com certeza ouviu gente falando besteira para ela, falando coisas desagradáveis, mas ela perseverou, manteve o foco. O importante é isso, a gente sempre manter o foco. Abraão ali, o pai da fé, um cara extraordinário, um homem extraordinário, um homem diferenciado, né? Um dos poucos que pisou na terra com as qualidades que ele teve, mas ele também cometeu deslizes, ele também cometeu erros, e isso mostra pra gente também que a gente erra também, que é normal, mas que nós possamos aprender. A história dele está aqui na Bíblia para que a gente possa aprender com ele, para que a gente não faça os mesmos erros. E o que a gente pode aprender de mais certeza aqui com o pai da fé é não perder a fé, é não perder o foco, a esperança, porque a fé é a esperança. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. E em algum momento ele já não aguentava mais esperar. Em algum momento ele já estava perdendo a esperança. Então, consequentemente, perdendo um pouco, diminuindo a sua fé ali. Mas que nós mesmos manter o foco, manter a paciência, a esperança. Não meter os pés pelas mãos, mas sempre ter foco na palavra de Deus e sempre pedir direção a Deus naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente quer. Se sentir que o lugar onde você está não é o lugar onde que Deus quer que você esteja, saia. Se aquela amizade a gente leva para trás, meu irmão, não pense duas vezes em abrir mão daquela amizade ali, não. Não pense duas vezes em romper com pessoas. Se for da vontade de Deus, você vai para o lugar certo. Na vontade de Deus, você vai para o lugar certo. Você vai estar com as pessoas certas, no lugar certo. Deus vai te abençoar. Aonde você botar a tua planta dos pés, Deus vai te abençoar. Mesmo que você ache que aquele lugar e aquele momento é o lugar que você queria muito estar, mas Deus vai te levar para o lugar certo. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos, chamando, não sei se é o pastor Luiz, para estar encerrando. Em nome de Jesus, fica essa palavra. Amém. Amém.